Fala pessoal, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Galera, olha só, estamos no nosso segundo episódio e hoje a estreia de um episódio inédito, Conexão React, um quadro aí que vai fazer parte agora da segunda-feira de vocês, onde nós vamos reagir a situações aí que acontecem durante a semana, situações que são relacionadas à política ou relacionadas a qualquer outro tema que seja relevante aí para a vida de vocês. E olha só com quem que eu tô aqui, ó. Cara, fala comigo, pessoal! Boa noite pra vocês aí, é um prazer ter vocês aqui na nossa conexão, né? Conexão React. Eu não sei falar bonito igual a Ariel, não, então vou só improvisar aqui. Conexão React. Ah, eu tô falando que o cara quer falar inglês aqui, tá chato, viu? Mas, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Davidson Rodrigues Pego, né? Sei que você já me conhece. É uma honra, né, Ariel, a gente iniciar nosso segundo episódio. E, assim, deixa eu falar com vocês. Hoje nós trazemos duas feras aqui para tratar de assuntos extremamente importantes, né? Principalmente voltado para a área de negócio. Mas mais do que isso, será importante vocês conhecer cada um deles. Então hoje é o momento também deles falarem um pouquinho da história deles e o que levou a eles hoje a se tornar pessoas aí tão importantes na vida das suas famílias e nos seus negócios. Então hoje eu vou começar aqui com o meu grande amigo, Anderson. O Anderson, além de ser hoje um grande amigo, mas iniciou sendo um chefe chato, cansativo, mas gente boa, um cara que eu aprendi muito, é uma referência pra mim no ramo dos negócios e sem dúvida uma inspiração. Então, antes, vou deixar você aí se apresentar pra turma, que eu tenho certeza que a turma vai, cara, adorar te conhecer. Boa noite, Davidson. Boa noite, Ariel. Grande amigo aqui também, Edgar, que eu tive satisfação de conhecer aqui. Cara, olhando pra você assim, eu lembrei de algumas coisas aqui lá da nossa época lá no campo de batalha, lá na empresa. E assim, cara, eu lembro de ter olhado para você e falar, cara, um dia eu ainda vou encontrar o Davidson, não melhor. E a gente ainda deve fazer alguma coisa junto. Porque alguns amigos, né, algumas pessoas que a gente encontra nesse percurso na empresa, acaba marcando. E de alguma forma a gente fala, cara, tem uma coisa ali que no futuro vai dar certo. Então, foram grandes dias, a gente teve grandes vitórias juntos dentro da empresa. Perfeito. Porém, eu sabia que de alguma forma, assim como outras pessoas também, outros profissionais que eu trombei, a gente ia se conectar e o momento é agora. Obrigado pela oportunidade e tamo junto. Cara, que legal, demais, que legal cara. demais. Mas ele não falou que ele queria te mandar embora, não, né? Mas, Cenas para os próximos capítulos. legal. Cara, e realmente foi um prazer, né, cara? E a gente somou muito, brigou muito também. Por isso que ele tá aqui, tá vendo? As conexões, elas começam não só pelo bom, né, cara? Pelos Nem dois sempre, lados, nem nem sempre, né? Mas vocês vão gostar muito, tenho certeza. Interessante a gente iniciar conhecendo um pouquinho antes da sua história, pra gente entender como que foi o seu processo, né? Do início, trazendo um pouquinho aí de como foi essa criação sua, até para as pessoas também que estão nos assistindo, conectar um pouquinho aqui com a gente e entender como que na sua vida foi a sua experiência, que eu tenho certeza que vai somar. Então, se puder começar pra gente, falando um pouquinho de vocês, um pouquinho dessa sua história, eu tenho certeza que a gente já começa aqui o nosso bate-papo. Show, vamos nessa. Cara, sou natural de Belo Horizonte. Acho que você até acha que de alguma forma eu sou paulista. Paulista, eu mas foi sempre achei que você era paulista. Pô, mano, pô, mano, vem cá. Tive uma boa passagem por lá, uns 6 anos, e acabou pegando algumas coisas, mas natural de Belo Horizonte. Nascido e criado, como a gente fala aqui, né, no bairro Céu Azul. Então, um bairro um pouco mais popular, né? Onde eu tive a oportunidade de participar de uma infância bem popular, aquela que a gente não tinha tanto recurso financeiro, não tinha tanto recurso tecnológico naquela época, principalmente, e a gente tinha bastante criatividade para fazer um golzinho de chinelo, bater uma bola. A rua, por exemplo, não era asfaltada, era nem calçada, era de Qual que é o terra. nome do bairro mesmo? Bairro Céu Azul, Céu na Azul, Céu região Azul. do Venda Nova, da Pampulha ali, do outro lado da Cresceu Pampulha. demais lá agora, né, cara? Agora vem crescendo, assim, era um bairro bem popular, bem bacana, tinha muito aquela festa junina, a galera juntava, Legal então demais. cara, foi uma experiência única. Para mim, aquela infância, assim, difícil ter uma infância igual hoje, mas fui um privilegiado de ter. Só que ali já vem a primeira virada de chave, que na verdade não foi minha, foi do meu pai, né, da minha família.
quando ele decidiu sair daquele bairro e ir para um outro bairro de Belo Horizonte, que é o bairro que a gente mora até hoje, que é o bairro Castelo. E isso vem um conceito muito forte, né, de negócio, de gestão, que é a mudança de ambiente. Que quando você muda o ambiente, você muda as suas conexões ali, as pessoas que você está, você acaba mudando os seus conhecimentos, seus hábitos, e isso te traz novos resultados. E isso, de fato, traz as mudanças. Então... E ali você já viu uma conexão na mudança de casa, de bairro. De bairro, né? E era você, quantos irmãos e irmãs? Então, lá em casa somos 3, né? Eu, uma irmã mais nova, uma irmã mais velha, né? Cíntia, Tamires. Vou dar um beijo pra elas aí, né? Legal. E de 2 mulheres, né? Eu também sou, tem 2 irmãs. É, uma os mais bendito velha, o uma fruto mais entre as nova. mulheres. Então você Aqui sabe também, tudo. ó. Também, 3 Você também? irmãs. Mas muito bacana. E aí, cara... E quantos anos você tinha nessa eu mudança? tinha 12 anos de idade. Entendi. E assim, cara, foi uma mudança brusca mesmo. Não só porque pro bairro que a gente estava indo, que era um bairro que estava em franca expansão, né? Na época ali tinha um Buritis, que já estava um pouco mais na frente, o Castelo começou a se destacar, que era um bairro com mais prédios e tal, aquela estrutura antiga, né? Isso foi em 99, 2000 mais ou menos. Só que exatamente as conexões que mudaram muito. As conexões que eu tive a oportunidade de ter naquela época foi de pessoas que estavam um pouco mais à frente. Por exemplo, meus amigos todos tinham computadores. Ah, entendi. Pô, nos anos 98, 99 ali, um computador não era comum. Não era. Né? Não sei a experiência que vocês tiveram. Eu também não era tinha, mesmo. mas meus amigos tinham. E muito legal também que eles me receberam super bem. Eu tinha ali em média uns 10 amigos que a gente foi fazendo. Lógico que não foi de cara, né? A gente chegou no bairro, começou alguma conexão ali, outra aqui, que é o interessante isso, né? Essas conexões que a gente faz na vida. Então ali, menina ainda, com 12 anos de idade, a gente tem uma facilidade até maior de conectar pessoas. Sim. E conectei com algumas pessoas que mudaram de fato a minha vida, porque ali, como eu falei, né? A gente mudou para um ambiente diferente, pessoas diferentes, hábitos diferentes. Legal, cara. Então, por exemplo, a gente não tinha tanto, né? Meu pai e minha mãe vai ficar um pouco brava aí, mas não tinha tanto o hábito de estudar. E ali, com aquelas novas amizades, pô, todo mundo estudava, todo mundo tinha uma educação um pouco mais concreta, a galera já tinha um pouco mais de envolvimento com isso. Eu falei, cara, vou ter que estudar, senão eu vou sobrar aqui no meio dessa galera. Legal, Que cara. legal. E aí, cara, partindo disso, né, o computador também, eu falo muito do computador porque eu fui fazer a faculdade de Sistema de Informação, justamente por causa daquela amizade que tinha os computadores ali, a gente ia pra casa dos caras, eu ficava lá enfurnado na casa dos meninos, de 8 horas da manhã até 9 Jogando, horas da né? noite, jogando. Cara, e interessante que também virou uma chave muito legal na minha vida essa época, porque eu comecei a aprender a mexer no computador. Então, tinha um dos meninos que tinha um irmão mais velho, né, o Jorge, eu lembro bem, irmão do Gustavo, e ele sabia muito de computador. Ele sabia gravar um disquete, por exemplo, gravar um jogo num disquete, gravar o Windows num disquete. Eu falei, cara, isso é sensacional. Ainda mais quando surgiu o novo. Cara, você tinha que digitar uma linha de código no DOS para copiar aquilo. Eu falei, cara, vou aprender esse negócio. E com 12, 13, 14 anos Agora ali, explica muita coisa, viu? Pois é. Dentro da indústria. Pra você ver que, assim, ali surgiu um sentimento, né, de fazer esse curso, de trabalhar com a parte computacional. E aí, quando eu fui crescendo, nessa virada de chave da minha família, meu pai também evoluiu muito, a minha família evoluiu muito, minhas irmãs evoluíram muito. E aí, meu pai também cresceu, né? Que é um cara que entrou na Fiat, 35 anos de Fiat, então um baita exemplo de estabilidade, o inimigo da instabilidade. Mas assim, aquela época, né, então foi um exemplo de trabalho para nós assim fortíssimo, de dedicação, de disciplina. Por isso que eu falei que a formação veio muito da minha família, principalmente do meu pai. Mas quando você fala um pouquinho, é porque você falou que logo depois você entrou na faculdade. Então você foi 12 anos, terminou o ensino médio, já começou a faculdade de Sistema da Informação. Isso? Exato, eu formei em colégio público, como qualquer outro, mas o ponto que eu queria colocar meu pai falou, cara, eu consigo te ajudar a começar a pagar uma faculdade, e eu quero que você faça. E eu estudava no Polivalente, um colégio público aqui da região do Alípio de Melo, e falei, cara, se é isso, ali com 17 para 18 anos, 16 para 17, na verdade, tive que fazer uma virada muito grande, porque ele não gostava de estudar, não era o melhor aluno da sala. O pai falou, vou te dar a oportunidade de fazer a faculdade.
E, cara, eu falei, mas eu não tenho todo aquele know-how para fazer uma faculdade. Na época, pra você passar numa faculdade paga, era extremamente difícil. difícil. Você tinha Era que fazer um outras- vestibular. Não é igual hoje, que você pegar uma nota padrão do Enem. Não, cara, hoje é bem diferente. Hoje. Então, e aí, cara, eu falei, vou ter que estudar, bicho. E meus amigos começaram a me achar que eu era o nerd da sala, porque eu comecei a estudar. Fiz um pré-vestibular. Foi uma iniciativa bacaníssima aqui do pessoal de Belo Horizonte. Fez o pré-FMG, que era um custo bem baixo para alunos da rede pública. E aí eu consegui entrar, minha mãe foi Legal. comigo lá, a gente fez a inscrição, entrei. Aí eu me vi obrigado a estudar de manhã, almoçar rápido, pegar um ônibus, partir para o pré-FMG, fazia ali até 5 horas, pegava o ônibus e voltava. Foi nessa época que eu aprendi a andar no centro também, isso aí era uma exclusividade. Quem Era um sabia status, andar. era um Exatamente. status, cara. E eu não sabia andar pelas Eu ruas, sabia adorava andar falar que pelos meu pai locais. sabia andar. É, tipo, onde é a CIA? Não, eu sei, a CIA você entra aqui, se você passar por ali mais rápido e tal. Então, Até hoje, BH, se você for aleatoriamente, é facinho de você se perder, dependendo do dia. E muda Exatamente. Tanto de muito também, gente. né? Muda Ah, muito o fluxo de trânsito. demais, um cara. dia Obra. Os mais um antigos aí vai lembrar disso. Minha mãe, então, pra mim, ela era, minha mãe sabe andar demais no centro, onde que ela quiser, ela vai, o ônibus que ela pega e tal. E aí, cara, eu comecei, fiz o pré-FMG, aí eu tentei a faculdade na UFMG de Ciência da Computação e na que eu fiz, na faculdade particular de Sistema de Informação. Cara, eu estudei muito, eu lembro que nos últimos dias eu ficava ali dedicado e foi estudando o máximo possível e consegui passar, por incrível que pareça, em último lugar dessa faculdade particular. E porque eu estudei muito. Na faculdade, por exemplo, a FMG, na época era tipo 70, 80 por vaga para poder entrar no curso. Era um curso extremamente concorrido. E aí foi onde eu entrei. E aí foi o que eu falei do pedágio, né? Pô, eu paguei um pedágio para entrar na faculdade. E aí a faculdade me levou para a parte militar, né? Porque no Exército tem uma categoria lá dentro, né? Uma forma de se alistar diferente do alistamento obrigatório, que você alista no alistamento obrigatório, mas lá dentro você subdivide. Por já estar na faculdade, por já ter uma formação ali a caminho, você é designado para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, que é um oficial formado para ficar ali 7 anos À disposição. À disposição, não, trabalhando mesmo, como tenente, como oficial, né? Depois eu vim a ser oficial por 3 anos, né? Eu fiz 1 ano de formação, mas 3 anos que eu servi na PE. Mas o interessante é isso, porque olha só, se eu não tivesse feito a faculdade, eu não tinha conseguido entrar. Então, aí que Olha tá. só, Esse é. ponto aí que é um ponto chave. É porque é duas coisas que eu fico pensando assim. Que como a gente teve uma infância parecida, né, nessa idade, é a idade que a gente tá ali fazendo os cursinhos, né? 15, 16, 17 anos, fazia pra entrar na FIT, ser meio aprendiz, os cursinhos aleatórios. Processo, né? Gerência de formação. E eu fico pensando assim, como que... Aí você falou que seu pai trabalhou na FIT, 35 anos. E como que essa virada de chave, assim, aconteceu? Cara, eu tô estudando sistema de informação e vou ir pro exército. Teve algum ponto que foi indicação, algum parente já tinha? Porque quando você fala, ele até traz com... Aí eu tive essa oportunidade. E eu lembro, quando a gente ia se alistar, era assim, não eu quero passar nesse negócio não, eu quero que cancela pra mim, entendeu? Então, explica isso melhor aí, eu tô curioso, Cara, mas cara. eu acho que vai um mega recado aí pra quem tá começando e pra quem às vezes não sabe. Cara, às vezes a oportunidade aparece. E aí, cara, é um cavalo selado passando na sua frente. Cara, você tem que montar. Então, tipo, eu não gostava, assim, do exército, do militarismo, daquilo tudo. Só que, cara, eu não tinha tantas condições financeiras. Meu pai falou que ia pagar o início da faculdade. Ele falou que ia pagar tudo. Então o salário do exército era bom? É isso? Cara, o salário de formação não era. Mas pós-formação era muito. A gente vai chegar lá. Entendi. Legal. Porque olha que legal. Legal. Então, tipo assim, cara, eu não tinha opção. A minha opção já tava na faculdade. Primeiro ano de faculdade. Você estudava à noite na Estudava à faculdade? noite. E aí eu falei, cara, eu não trabalho, eu não tinha nenhuma formação técnica. Cara, meu pai meio que começou a colocar isso da parte militar, teve um pouco dele também, que além dele ter sido, ele tinha alguns entendi. amigos na FIT, engenheiros, que tinham passado pelo legal. esse sistema Agora de sim. formação. Mas, cara, para mim é muito mais disso, sabe? De eu ter enxergado a oportunidade. Por isso que eu falo essa palavra oportunidade com muita força, porque eu tenho certeza, cara, que todo mundo, uma hora, uma oportunidade vai passar na frente dele.
E aí é lógico que você tem que saber identificar a oportunidade, mas mais do que isso, correr atrás da oportunidade, fazer a oportunidade acontecer. Com certeza. E quando ela aparecer, cara, E pra ir cima. pra cima. Eu falo uma coisa, assim, normalmente quando eu falo com jovens, pessoas mais jovens, eu costumo falar isso. Já viu aquela expressão, fulano estava no lugar errado na hora errada? Isso se associa muito à pessoa que às vezes está ali sentado na rua, num boteco, conversando, e vem alguém para matar o outro e atira nele ali sem querer. Só que o lugar errado, quem se coloca, somos nós. E a hora errada? Aí a hora errada depende de vários fatores, de várias situações. Mas o lugar errado, quem se coloca, somos nós. Da mesma forma acontece quem está no lugar certo, na hora certa. O lugar certo, quem que se coloca nele? Somos nós. Você está estudando, bons amigos, pensando no futuro, trabalhando de forma certa. Cara, você tá no lugar certo. E a hora certa? Aí eu costumo falar, a hora certa é Deus, que Deus fala assim, pronto, aqui ó, oportunidade é eu que tô dando. Mas se eu não tivesse no lugar certo, aquela oportunidade não viria pra mim. Eu vivi isso muitas vezes na minha vida, eu aprendi isso na minha vida, porque o lugar certo, quem tem que buscar estar, somos nós. Não é Deus que tem que colocar nós no lugar certo, na hora certa. Não, é nós que temos que estar no lugar certo. O próprio processo, ele te coloca a trilhar. Porque se a gente tá aqui, fala de empreendedorismo, é natural que a gente atrai Com certeza. quem também Quem tá tá na no mesma caminho pegada. certo encontra com as pessoas que também estão no Mas o caminho legal, certo. quando você fala da oportunidade da Exército, assim, só voltando um pouquinho, que realmente, cara, eu nunca consegui, eu tô falando por mim, mas eu nunca consegui olhar, tem participar do Exército. Eu já, não, vou ficar exposto, daqui a pouco vai mandar eu servir, eu não. Mas por quê? Cultura também. Eu vim da cultura operária. Bola. Não sei jogar bola. E vem da cultura também operacional, né? Eu acho que família também constrói isso. E quando o Anderson fala do Exército, ele fala como uma oportunidade que veio. Então, que legal, que no meio dele, da sua criação, assim, isso era muito claro que era uma oportunidade. E sem dúvida, eu acho que te ajudou no seu processo aí de criação profissional, do seu perfil, 100%, né? Boa parte. Total. Mas, cara, um ponto que é importante a gente falar da oportunidade, que vamos fazer uma... Eu gosto muito de analogia, em Acho alguns ótimo momentos a gente vai também, estar acho- sempre falando. Acho top. Cara, mas a oportunidade pra mim é uma semente. Você vai pegar a semente. E aí você tem que plantar ela. Ou seja, aí depende de você. Aonde você vai plantar? Qual terra você vai colocar? Né? E como que você vai regar essa semente? E aí já depende total de você. Com certeza. Então, Legal. você tá no lugar certo. Você pegou a semente. E aí, o que você vai fazer? Se você quiser pegar a semente e jogar fora, ela não vai frutificar, você vai perder aquela oportunidade. Então, é isso que eu tava falando pro jovem, para quem tá assistindo aí, talvez tá indeciso agora. O cara pegou a oportunidade, ele tem que estar preparado para também colocar aquela semente em terra boa e depois ter disciplina, né? Que é algo que a gente vai falar muito também, que os seus resultados dependem muito do que você dedica. Porque senão você Mesmo. gasta energia ali de mais tempo. Exatamente. E tempo você só entende depois, que tempo vira dinheiro. Mas lá atrás a Mais gente tarde não você entende. vai entender. Então, aí eu peguei aquela Legal, oportunidade vai lá. e trabalhei ela. Eu não, realmente, igual você falou, não tinha o sonho de ser tenente do Exército. Inclusive, aí continuando a história, eu participei do curso de formação e achei muito ruim. Eu odiava, principalmente porque teve uma situação que eu tive que perder uma prova na faculdade porque os caras simplesmente falaram, você tem que chegar aqui 10 horas por pernoite e acabou. Eu falei, não, beleza, eu vou fazer a prova e venho correndo pra cá e tudo. Não, mas tem que estar aqui 10 horas. Eu falei, não prometo que eu vou chegar a 10 horas. Se chegar a 10 e 1, você tá fora. Quantos anos você tinha mais ou menos? nessa 18 época? anos. 18 anos. 17 para 18, né? Então, Eu fiz 18 no E quartel, já né, tinha Bruno? aquela regra também, assim, né? Do perfil, da forma que você tem que ir, se comportar, Total. visual. Isso não é uma pressão pra 18 Não, anos? isso é a parte boa. Mas no início é uma pressão, cara. Não é possível. Não é, cara. Isso é a parte boa, porque esse é o de menos. Você Pô, aprende com uma imagina, semana. cara. Você com 18 anos, diga. Não. Eu acho que a pegada nossa foi diferente, né? O tratamento, a tratativa dele, entendeu? Eu já vim do castelo, nessa Entendi. Não, cara, mas eu vou ser sincero, cara. Eu nunca não sofri nenhuma pressão de ter que. Porque ele pô, já falando do Fala, negócio né? como é bom, Ele eu tem não segurança, consigo. né? Ele Como, já não, mas visualiza, esse é o legal. Mas lá atrás, eu falo com 18 anos, pô, essa pressão, eu ainda queria namorar, dar uns beijinhos, sair com as meninas ali e tal, tava na resenha. Você não tá preparado, você não tá afim, né? Não, Cara, entendeu? a pressão que eu sentia maior no exército era
em algum momento, assim, o que eu, de alguma forma, critico o quartel até hoje, é, às vezes, um pouco a cabeça dura. Então, por exemplo, eu acho que eles abrem pouco para o mercado, para as tendências, para as tecnologias. Agora um pouco mais, mas na época bem menos. Você lê uma coisa diferente. Tal. Apesar que depende de cada um, militar ele tem seu livre-arbítrio também, mas lá dentro você acaba cultuando muito a parte física, que era muito importante para nós, o cara se portar fisicamente, ter um bom físico, correr bem, atirar bem. A parte visual de estar bem vestido, isso Barba, cabelo, tudo isso sei. era interessante, só que Vivi é um muito pouco fechado. E aí é o que eu tô falando, pô, o cara falou, você não pode chegar nenhum minuto atrasado. Eu falei, cara, eu não vou chegar atrasado porque eu quero, eu vou perder uma prova. Se eu perder uma prova, eu perco 1 ano na faculdade. Você não tá entendendo. Aí ele falou, mas se você chegar atrasado, você vai tomar suas punições, vai ficar preso, etc. Eu falei, cara, beleza. Aí eu perdi, cara, porque eu não consigo ser insubordinado, eu perdi a prova. Desse momento pra lá, meus amigos do quartel aí lembram porque eu comecei a avacalhar muito o curso. Tipo, eu não tava mais interessado. Aí tinha um xerife lá, o xerife mandava fazer, falava que eu não ia fazer, os caras putos comigo até hoje por causa disso. Mas por quê? Porque me incomodou o fato não de perder a prova, mas da ignorância de falar, cara, é aquilo ali, pronto, acabou. Aí depois eu consegui fazer uma prova de segunda chamada e consegui passar, etc, salvou. Mas enfim, aí eu não gostei do quartel. Acabou 1 ano e fui embora. Fui participar da minha vida normal. Então você ficou 1 ano de formação e saiu? 1 ano de formação, formei oficial, né, que é o aspirante, e saí. Isso todo mundo sai, é obrigado a sair. Entendi. Você meio que dá uma baixa e aí você fica à disposição para ser chamado para uma possível vaga. Certo? Entendi. Eu não fui chamado, mas eu, assim, por mais que estava meio avacalhado ali, eu consegui boas notas. Eu fiquei, se não me engano, de 60 ali, entre os 14, 15 primeiro, alguma coisa assim. E aí, alguns amigos entraram, foram chamados para voltar, e eu, graças a Deus, assim, naquele momento, falava, não, beleza, ainda bem que não me chamaram, etc. E aí eu comecei a trabalhar, né? Fui trabalhar numa empresa de máquina de xerox, como estagiário lá da área de TI, que eu gostava, eu adorava o computador. Legal. Fui lá trabalhar, um amigo arrumou para mim e comecei a trabalhar ali. E ganhava ali, eu lembro, tenho meu primeiro olerite até hoje, está guardado lá em casa, é R$164 por mês. Nossa, cara. Naquela época, né, 2004, Nossa. R$164 por mês. Eu tenho ele guardado lá, para mim é um troféu, porque aquilo ali mudou muito a minha vida. Porque o que aconteceu? Depois de alguns meses nessa empresa, abriu outras vagas no Exército. Aí o cara me ligou e falou, olha, estou com uma vaga aqui, o Carvalho, sou eu mesmo e tal. Ele, não, eu queria conversar contigo. Eu falei, algum problema aconteceu, né? Documento, alguma coisa lá que eu deixei de assinar, tem que ir lá. O cara falou, não, cara, surgiu uma vaga. Eu já falei, não quero. Aí o cara falou, calma, filho. Falou, não quero trabalhar com isso aí não, cara. Já esquentei minha cabeça demais, eu tô em outra. Ele falou, não, esse cara foi... Eu acho que lembro dele um pouco ainda. Foi muito interessante, porque assim, esse cara teve um discernimento ali. Aí eu acho que o que você falou, talvez, é a hora certa, é coisa de Deus mesmo. Que ele falou, cara, não, calma isso, deixa eu te explicar. Aí ele explicou como é que era, eu falei, obrigado pela explicação, mas eu não quero não. Aí ele falou assim, cara, você não quer saber nem um salário? Aí eu falei assim, quase que eu falei assim, não sei, também não quero saber de salário não. Só que eu falei, tô curioso, né, velho? Será que... Grana? Quanto que é o salário? Aí ele falou, R$3.500. Eu falei, opa, como é que é? Peraí, você errou. R$160 que o cara ganhava. 3K? Exatamente. Repete. Com 20 anos, aí já tinha em média de 20 anos. 19, 20 anos. Aí eu repete, velho, eu não ouvi. Ele, R$3.500. Aí eu falei, cara, tchau, obrigado. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Porque assim, R$3.500 é 20 vezes mais que eu ganho, quase, um pouco mais que 20 vezes. Lá não é 20 vezes pior. Aí eu falei, cara, ele falou, você não quer nem pensar, não? Eu falei, cara, eu vou pensar. Eu não sei se é isso tudo, não. Ele falou, beleza, mas eu preciso dar uma ligação hoje. Caramba. Aí eu falei, cara, tem algumas horas. Eu liguei para um cara que já tava. Falei, pô, quem que é o cara? Eu liguei pro Saqueta, um tenente que serviu comigo lá, né, formou com a gente. Falei, velho, o cara me ligou aqui. Eu já fiquei falando, só tirar uma dúvida com o senhor. O cara me ligou aqui e falou que é R$3.500, meu amigo. Não tem condição. Aí ele falou, Carvalho, pode que é. Aí eu falei, velho, você não tá entendendo. Ele falou, você não tá ligado que no início você ainda ganha o dobro pra comprar farda, pra não sei o que. Seu primeiro olerite, você acha que você tá rico. Eu falei, cara, mas você tem certeza? Ele falou, mas e aí, é ruim? Ele falou, não, aqui é bom pra caramba. Ele falou que a piscina tava quente, né, pra me pular. Aí eu falei, bora. E liguei pro cara, falei, velho, eu vou aí conversar com você, pessoalmente. Ele falou, vem cá.
Aí chegou lá, aí eu fui com uma coisa na cabeça, só não queria sair de BH, que foi até um erro, assim, porque tinha vaga em Minas Gerais inteira. Só que chegou lá na hora, de novo, acho que coisa de Deus, um cara desistiu, abriu uma vaga em Belo Horizonte, lá na PE, atrás do 12BI ali. E aí eu fui pro quartel, pô, aí é diferente, aí você entra como oficial, aí você que vai ralar o soldado, né? Você que vai... descontar, né? Eu era um cara muito tranquilo, até que descontar, não. Se a turma aí assistir vai lembrar de mim, sabe que não. Mas aí, cara, foi a oportunidade da minha vida, cara. Com 19, 20 anos. Não tinha uma família que tinha a situação socioeconômica das melhores. Mas ali eu recebi um salário, né, um soldo naquela época, que se eu soubesse trabalhar ele bem, me levaria. Sem dúvida alguma. Então foi o pedágio que gerou grana para me pagar próximos pedágios. Legal. E me fala uma coisa, antes. Como que foi o primeiro salário? Quando você pegou que caiu na conta lá, tu caiu. E aí, como é que foi a reação? Envelope, né? Ganhava no envelope. Na Fiat era cara. assim. Na Fiat você sai com um bolo de dinheiro lá. Que eu Cara, ia engraçado que na onde eu trabalhava, eu ganhava R$160 era assim. No quartel acho que já estava um pouco mais avançado, porque tinha uma parceria com o Banco do Brasil, tive que abrir uma conta no Banco do Brasil e aí recebi lá. Cara, assim, eu sou muito... Minha mulher vai falar que eu sou pão duro, mas eu sou muito controlado com dinheiro. Ele deve ter uma parte de dinheiro até hoje guardada lá. E aí, não, cara, aí pra você ver como é que são insights, né? Eu lembro que meu pai com 10 anos, 12 anos, a gente ganhava mesada. Então, acho que ele meteu uma negócio financeiro na gente ali, né? Uma educação financeira muito forte na gente. Eu era muito controlado e chegava a ser pão duro mesmo nessa época aí, com 19 anos. Cara, eu lembro que eu não mexi em nada. Eu peguei o dinheiro, guardei tudo. Falei, cara, vou guardar esse dinheiro aqui, eu não sei nem o que fazer. Os meus amigos estavam comprando estilo na época, a gente tinha porra de arma, então alguns compraram arma, eu particularmente nunca tive, nunca gostei, e eu não investi em nada. E aí, só conectando nessa parada do dinheiro, eu lembro que com pouco tempo eu falei, pai, faz um consórcio para mim meio que segurar o dinheiro. Aí comprei o primeiro carro, aquele negócio todo. E depois virou o meu apartamento ali. Eu pedi pro meu pai pra gente fazer um investimento e comecei a pôr dinheiro em investimento, cara. Foi também as oportunidades ali da vida que eu acabei tendo de fazer. E transformei essa estrutura financeira que o Exército deu em coisas. Porque dali aí meu pai já falou, cortei o dinheiro da faculdade. Você paga com o seu dinheiro, obviamente. E a mesada também. E a mesada. A mesada. E foi legal, porque isso também me trouxe para um outro nível, né? De gestão financeira, de gestão da própria vida, de investir em coisas que eram importantes para mim. Então, assim, cara, até 19 anos ali, talvez eu não tive tanto estrutura financeira. Mas depois eu comecei a ter, com o próprio braço, obviamente, trabalhando. E aí eu trabalhava no quartel até às 5, 6 horas. Depois, à noite, ia para a faculdade. Nessa, eu me formei. Fiquei 3 anos no quartel, então 1 de formação e mais 3. E aí você vê as pontes, né? E do quartel foram fazer uma apresentação de cães lá na FedEx, numa empresa de logística. E aí voltou, eu estava de férias. Meu último ano de quartel, eu falei, cara, eu vou embora, porque se eu ficar aqui, eu vou aprender nada, vou ficar ali só na parte militar. Quando eu sair para o mercado de trabalho, eu não vou ter nada. Mas fica 3 anos como oficial? Isso, como oficial. Você pode ficar até 7. Oh, mas assim, é bem diferente, né, da estrutura do militarismo, porque, né, porque você... É porque é de carreira, né? Lá é de carreira e ou você faz a prova e entra direto como oficial, Exato. Né? Aí você faz a prova. Ou então você entra naquele processo lá de tempo, que vai fazer prova também, né? E... Soldado, cabo, aí chega de sargento, falei. depois... E o oficial tá lá na ponta. Aí o cara não, ele ficou 1 ano, pagou um preço ali. Isso. Não é, né? Não é os 4 anos. E depois o cara já volta como oficial e 3 anos como oficial. Exatamente. E ele não. Então, 7 anos. Até 7 anos. E não precisa fazer uma prova específica. Pelo que você contou, um convite pra você entrar como oficial. Não, na verdade foi no alistamento, né? No alistamento militar, igual você foi, igual todo mundo foi. Ali você fala que quer servir e lá dentro eles dividem. Quem vai pro 12, quem vai pra CIACOM, quem vai pra PE, quem vai pro CPOR. Quem pode ir pro CPOR? Só quem já tá na faculdade. Entendi. Porque você tem que estar num nível um pouco diferente. Cara, legal. E aí foi uma oportunidade. Por isso que foi uma oportunidade. Caiu no meu colo essa oportunidade. Primeira e o cara que não faz a faculdade, ele vai pra Aí onde? ele vai pro 12, aí vai virar soldado. Aí ele pode ficar até 7 anos também. Mas seguindo essa carreira, soldado, Isso, depois cabo. No máximo cabo. Ele não pode, no máximo só sargento de estar estudando, o cara já virou oficial. Isso, que massa, mas aí por 7 anos, temporário. E eu não quis ficar os 7 anos. Pode ser de ano em ano, você renova o contrato. Legal. Ou você é saído, ou você sai. Agora, quando dá 7 anos, você é obrigado a sair.
Entendeu? porque Cada o militar, ano o você militar reforma. hoje ele é diferente, né? Hoje tem, também o exército, não sei como funciona, mas deve ser. Que o militar tem 2 quadros. Ele tem os praças, que são os soldados, e tem os oficiais, que é o comando da polícia O militar, exército né? é assim também. A diferença é que a PM, todo mundo é concursado, inclusive os soldados. Sim. O exército não. Tem Só que são concursos diferentes, né? São Tem um concursos concurso diferentes. para soldados, que Diferente. você vai lá e faz seu concurso. E aí, nesse de Que é o do soldados, praça. é o prazo que você tem até quando você pode chegar. Para Exatamente. você ir pro oficial é um outro concurso. Ah, Ser entendi. submetido a Isso, outro aí é um concurso mais Aí- difícil. Você para em né? tenente, se eu não me É, engano. um Coronel, fica- tenente. O cara fica um Aí ano é- aquartelado. Isso. Depois você Hoje virar é oficial, é um quase ano No 3 quartel, aquartelado. o né? soldado não tem concurso, o praça, que é o 3 anos. sargento. Quase É 3 mais anos. anos. Hoje o que é o CFO, né? O É o CFO, CFO. que você faz, você entra lá como oficial, tem um período que você fica, você sai como tenente, parece, salvo engano. Isso. E é ali guardado Aspirante mesmo. tenente. E tem um tanto de requisito. Ele falou aí que teria que ter superior, né? Exatamente. Lá pra isso você tem que ter direito. Direito. Tem uma série de questões. Igual no exército, você tem 2 concursos. Não tem concurso para soldado, você tem um concurso para praça, que é o sargento. Tem vários concursos, né? Mas, assim, dando uma enxugada aqui, os básicos é de sargento, que é lá em Três Corações, e a academia, né? Que tem a SpaceX, depois a academia, que é lá na Agulhas Negras, lá no Rio de Janeiro. E lá o cara, para virar oficial, ele fica 4 anos, no mínimo, que é a formação de ciências militares. Ele Entendi. é formado, tem um diploma normal, reconhecido pelo MEC. Bacharelado. Um né? bacharelado, assim Legal. como Inclusive, o concurso para sargento ele é considerado o concurso para militar mais difícil do Brasil, o sargento do Exército. Isso. É o Muito concurso- concorrido. Legal. É muito, além de ser muito concorrido, ele tem muito mais exigência que o bombeiro, que é o segundo, né? que E é aí o sargento vai chegar no máximo até tenente. tenente. Vamos deixar assim. E o que entra no CFO ali, né? Como se fosse o CFO, no Exército é outro nome. Ele vai até, pode chegar até ser general. Entendi, legal. Mas assim, aí nesse percurso você foi fazer uma apresentação. Não, aí a companhia foi fazer uma apresentação numa empresa de logística. E aí o cara, eu chegando, eu fui no quartel de férias, assim, que eu já sabia que eu ia sair. Eu falei, cara, com 3 anos deu, eu vou tomar a decisão de sair. Aí foi um pouco inimigo da estabilidade. Eu tomei a decisão de sair para arrumar alguma coisa fora para seguir minha vida. Mas não tinha nem noção do que ainda. Ou Não, queria ir pra eu área queria de ciência. fazer o estágio na minha área de Ah, legal, ciência, legal. computação e Beleza. tal. Quando eu cheguei, o cara falou, ó, tem uma empresa de logística que está procurando uma pessoa para fazer o processo de trainee. É uma empresa de logística e tal. E a gente foi lá e eles gostam muito de militar. Porque eles querem absorver ali a liderança do tenente e tal. Por que você não tenta e tal? Eu falei, me dá o contato desse cara. Liguei, o cara falou, cara, a gente quer mesmo, eu preciso que você venha aqui agora. Aí eu peguei, fui lá, né, eu conversei com o gerente lá e fui selecionado para ser trainee dessa empresa. Foi onde começou a minha carreira profissional na área de logística, de legal. gestão, e aí começou, né? Lá eu tive a oportunidade de fazer um trainee, que também, aí, pelo pedágio do Exército, né, eu consegui essa vaga de trainee, e o trainee ele é preparado para ser um futuro Gestor. gestor mesmo, um futuro executivo da empresa, vamos Isso. pensar assim. E consegui entrar, fiquei lá nessa empresa por 7 anos. Então eu entrei lá. E o salário de trainee? Cara, Você o lembra mais ou trainee ali menos? era R$ 1.100. Tive que dar 2 passos para trás, vamos pensar assim, né? Mas, pô, Você pra quem queria não sair- Nem tinha expectativa de nada. E a gente sabia que quem saísse do quartel, né, com aquele mega salário, que depois Uma hora você ia ter para que sair. 4 mil, quase R$ 5.000 quando eu saí de lá, eu sabia que não ia conseguir ganhar esse salário aqui fora. Né, isso nós vamos falando aqui em 2000 mais ou menos 2006, 2007 que eu saí do quartel. Entre Tinha uns 2004 e 2007. 24 anos ali, mais ou menos. Por aí. 23, Legal. 24 Nossa, anos. cara, é interessante demais, porque lembra também um pouco, a gente estava falando na semana passada, né? Quando ele estava contando a história dele. Porque não adianta nada estar ganhando bem, cara, se o coração não tá naquilo. Exatamente. E às vezes até você gostava, mas você sabia que aquilo ali Ia acabar. Tem um tio, ia acabar. E Total. muitas pessoas, elas Ficaria têm tranquilo 7 muito anos. Ficaria, com Tranquilo. certeza, a maioria. Muitos por amigos conta- falaram. O cara vai sair de lá com 7 anos se ele fala que tem um reajuste ali anual, pô. É isso. 7 anos eu saio de lá, eu consigo fazer um pé de meia e depois eu penso. E se já esse desejo de antecipação, antecipar. Mas isso por quê? A vontade de... né? Isso aí, cara. Porque quanto mais cedo você saísse de lá, mais cedo você começaria a sua carreira. E imagina o cara que ficou até lá 7 anos, o cara saiu de lá com 27 anos, por exemplo. Com 27 anos, eu já tenho certeza que você estava ganhando mais do que o cara ganhava. Sim. E eu acho Quando ele importante saiu- falar também que não é uma crítica, né?
Não, só- não é. É só uma... Não, claro. É, É uma ponto forma de vista, diferente. ponto de tem que enxergar vista as diferente. Mas, Escolha, mas né? é interessante a abordagem, porque por medo, quando você fala que seu pai trabalhou 35 anos na Fiat, quantos pais que a gente viu isso? E, cara, e o cara pensar. Só que depois veio também os filhos. Entrava na Fiat, o cara não tinha nem oportunidade de pensar em sair e fazer outra coisa. E eu lembro, quando eu entrei na Fiat foi uma alegria, mas quando eu decidi sair, ao mesmo tempo, o meu pai, ele também não ficou nessa pressão. Não, a Fiat paga bem, está não. Cara, se não tá bem, eu acho que tem isso do outro lado também, né? Se não tá legal, você tem que ir. Só que tem um preço a ser pago. Tem que pagar o preço. Então, assim, É um pedaço. é legal a Aí, gente é. apontar isso, porque eu conheço muitos colegas que ficou, depois o pai, aí entrou na FIT e o cara perde um tempo, porque a FIT exige, né? Com a mesma coisa do Exército, exige um tempo ali, e a única forma que muitas vezes você tem de abrir sua mente, buscar novas coisas, é arriscando, né, cara? E eu, igual eu falei, cara, a zona de conforto, ela não te deixa olhar pra cima. Ela só te faz olhar pra baixo e ver pra onde você não quer voltar. Mas ela te impede de olhar pra cima e ver aonde você quer chegar, cara. Total. E olha só pra você ver, ele tava dentro de uma zona de conforto, muito confortável. Sim, Eu dá pra aposto idade. que ralava lá o soldado lá bastante, tranquilo. Mas ele olhava pra cima e ele via onde ele queria chegar. Olhava pra baixo, mas, cara, eu vou ter que descer um pouco, mas eu tenho que descer pra poder subir. Tenho que pagar o preço pra poder desfrutar. Então, isso é legal O demais. interessante do Exército para o jovem, e aí, assim, eu, de alguma forma defendo que todo mundo deveria passar por lá. Porque você ganha uma maturidade muito grande. Então, Eu isso imagino. com 23 anos, eu ter pensado assim, foi uma formação também familiar, mas muito focado também no Exército. Porque, pô, com 19 anos eu entrei e já era tenente, eu comandava um pelotão de 30 soldados. Né? 3 sargentos, tinha sargento de 50 anos. Cara que tinha mais tempo de exército que eu tinha de vida. Mas eu era o tenente. Eu era o responsável. Né? É igual a frase que o capitão lá fala, né? A Quem manda responsabilidade é nessa minha. porra é meu. O comando é meu. Era um. Ele falava, a responsabilidade é minha, o comando é meu. E era mesmo, e porque a hierarquia lá dentro é assim, não importa a idade. Importa, de fato, a hierarquia. Daí E já vem a liderança que você falou nas empresas aí. Isso, já, cara. entendeu? e a Já maturidade, nato, né, A cara? maturidade. Vem disso, cara. Você é disciplinado. obrigado a comandar. Mas Não querer tem sair, conversa. mas querer sair e ir pra indústria é tão interessante, porque lá dentro você já tem o poder, né? A gente vê isso. O poder estabelecido. E todo mundo gosta do poder. Sim. É confortável. É, E Demais. ele saiu pra ser trainee, né? Não, e ele sai pra começar de novo. Pra Pra, começar pra de e aprender. ir pro mercado totalmente novo. Mas Total. assim, Salário abaixo. salário abaixo, arriscar. condições. E em outra posição, É. totalmente desconfortável. Exato. E aí, cara, o que é legal disso, né? Porque quando eu chego na empresa, ainda tinha um resquício de militarismo, mas eu tinha que me livrar daquilo, né? Obviamente, porque não ia chegar lá na empresa e dar um sentido lá e todo mundo ia... Não ia ser assim. Mas, ao mesmo tempo, essa forma de se posicionar Já era impressionava muito. As pessoas que estavam ali no nível hierárquico dentro da empresa abaixo, de alguma forma elas respeitavam o Pedro. Pô, também não ia fardado, mas ia com uma blusa social correta, uma calça, tudo certinho. Legal. Isso, posicionar no mercado de trabalho é muito importante. Demais, demais. Tem muita gente que acha que pode chegar na empresa e a identidade visual dela, ela também fala. Não é só o Demais. corpo de gesto, mas também a forma com que você se veste. As palavras que você fala, a forma de falar. Então, isso me deu muita credibilidade. Eu cheguei lá, lógico que a galera brincava, né? O tenentão chegando aí, tá, aqui não é assim, não, brincava e tudo. Mas eu já via nessas brincadeiras que tinha um pouco de respeito. Com certeza. E aí eu abusava disso, obviamente. Então, quando eu fui pro trainee, fui lá em Recife, eu fiquei 40 dias lá, aprendendo muito, não sabia nada, de fato tive que estudar muito. E cheguei para a filial e me posicionei muito bem. Inclusive, teve um caso que tinha alguns trainees, né? Foram 3 trainees daqui de Belo Horizonte. E aí eu lembro que rolou uma resenha lá que alguém tinha que ir para a noite. Trabalho de madrugada, de 10 às 7 da manhã. E os caras ficou meio assim, pô, quem que vai para a noite? Aí foi chamou nós. Quando chamou os 3 ali na mesa, aí ficou meio assim, a gente quer falar uma coisa para vocês e tal. E eu já sabia. E eu já sabia também que tinha adicional noturno, 20%. Eu já sabia que tinha o ticket não almoçava na empresa, era o ticket papel na época. Então era uma grana aquele ticket, né? Não precisava comer na empresa, porque quem trabalhava de dia era obrigado a comer.
Aí eu falei, cara, vou pegar o dinheiro do ticket mais 20%, pô, vou chegar no quase 2.000. E eu já tinha uma experiência de ganhar 4, então precisava de uma grana a mais. Aí eu falei, vocês estão falando de ir pra noite? Aí os caras falaram, eu quero ir pra noite. Coloca eu. E outra coisa, à noite ia ser só eu ia ser o responsável. Legal, eu ia velho. ser o comando, vamos pensar assim. Aquele negócio do exército ainda estava em mim depois de 6 Isso meses. é muito bom, cara. Aí eu falei, cara, me dá a oportunidade, deixa eu comandar o time da noite. Dias de megas difíceis, por causa do o time da noite era Você bem transformou difícil. já um negócio que ia ser ruim, positivo. Falei, cara, vou pegar pra mim antes, os outros ficou felizes. Porque eles falaram, pô, ainda bem, me livrei de ir pra noite. E aí, eu acho que você falou isso também no podcast, assim, cara. No dia que você falou que você chegou lá, marcou pra caramba aquele podcast, cara. Foi muito bom vocês dois aquele dia. Que ele falou da CEMIG, né? Você chegou com a ordem de serviço, os caras tudo lá. Você Foi falou, mesmo. me dá aí que eu faço, pô. É só isso. E aí é o que nós estávamos falando aqui, cara. Tem pedágio que ele é muito simples, cara. Por exemplo, levantar de manhã para dar uma corrida e cuidar do corpo. Cara, quem não consegue? Pô, mas eu não consigo correr. Anda, porra. Você não consegue andar? Cara, você consegue fazer uma maratona andando se você quiser. Só que você acha que você tem que chegar correndo. Você tem que chegar... não, tem que ser o melhor de cara. Não, cara, é o perfeccionismo que nós estávamos falando. Cara, não precisa. Paga o pedágio que seja correndo, e que seja andando. E aí eu falei, cara, eu vou pra noite, tranquilo. Fui pra noite. Normalmente, assumi. onde ninguém quer, é o lugar onde tem mais oportunidade. Você vai nadar no oceano. Vai, cara. azul, Porque né? todo mundo lá te deixa a oportunidade. E outra coisa que é legal, né? O exército, ele prepara o soldado ali, o oficial, pra guerra. A guerra é a situação mais extrema que a gente tem na nossa sociedade. Qual que é o maior extremo que existe? É a guerra. Você sai preparado pra guerra, cara, você tá preparado pra tudo. Pra que o cara que foi preparado pra guerra, pra que ele não é preparado? Eu falo isso direto, cara. Aí ele chega lá e encontra uma situação dentro da indústria ali, esse cara, ele vai estar É a preparado guerra. pra aquela Isso situação. é sensacional, cara. Você não tem noção, o tanto que é gostoso pensar assim. Tem hora que, pô, os caras vêm, não, porque a gente tá bom na Ambev, né, cara? Vamos falar aqui alguma coisa. Porque a Ambev tá dando pressão. Pô, pressão. Cara, a pressão que eu tinha era de planejar uma patrulha debaixo d'água, à noite, né? Então, assim, cara, isso era pressão. Porque tem que representar essa meta aqui, tem que fazer um plano de ação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não tinha esse tipo de pressão. A pressão que eu não sentia esse tipo de pressão, porque eu já tinha passado por uma pressão muito maior de passar frio, de passar fome, de passar sede, de planejar uma patrulha dentro d'água, de comandar uma equipe, de ir até para missão real no trânsito, que a gente tinha que fazer, a PE usava muito escolta de pessoas importantes, tinha trânsito, escolta de armamento, escolta de munição. Então, esse tipo de pressão, quando você já passa por ela uma vez, quando você vai para a indústria, cara, É muito mais tranquilo. fica mais baixo. Eu entendo, acho legal, igual o Ariel posicionou e você vem posicionando, só que é interessante pra você. É claro. É zona de conforto Só que, também. mas quando vem pra outras pessoas e envolve um grupo, É. cara, o impacto pra quem não tem essa vivência, esse costume, porque eu lembro de algumas fases que a gente viu lá, e se eu não tivesse também vivido no... que eu fiz o curso de bombeiro civil dentro do batalhão, no 8º batalhão. E lá era desse jeito. Cabelo, roupa, a forma que você passa o uniforme, a barba bem feita. Chegou, pregava. 1 minuto atrasado, você devia flexão. Exatamente. Entendeu? Um tanto de regra que eu não fui criado assim dentro da minha casa e nem com meus amigos. Eu chegava lá em casa assustado, falava que o cara tá pedindo fazer um tanto de coisa. Só que depois eu entendi que eles também, aos poucos, porque quem tá lá fala como se fosse normal, mas pra quem vem de fora, aquilo lá não é normal não, cara. Não é não, aquilo é... Interessante, hein? No início é meio zoeira, sei lá, esse cara tá brincando, zoando. brincando. Depois você entende que o negócio é É muito sério e só depois que você vê o resultado. Então é interessante você falar isso, por isso que eu falei, bate, porque teve alguns momentos que a gente viveu lá, e aí quando você traz, eu lembro que você, principalmente no momento de pandemia, deixa a gente falar disso depois, só que eu lembro muito bem que se eu não tivesse tido essa experiência, me facilitou demais fazer uma leitura do Da seu situação, né? posicionamento. Só que mesmo assim, eu coloco os outros colegas, depois a gente comentando. Então, assim,
eu vi que vocês falaram, realmente, pra você é muito fácil, mas pra quem não passou, não é tão simples. Então, mas, cara, mas se você for ver, tudo na vida é assim. Hoje, dentro da sua área de trabalho, no seu, sei lá, que você está hoje numa empresa, aquilo, para mim, que tá de fora é absurdo. Porque é a minha referência, é meu ponto de vista. Por exemplo, eu não tenho empresa. E para mim, ser empresário talvez seja uma dificuldade enorme. Para você, você dá risada disso. Talvez você passou isso lá atrás, mas hoje para você é mole, que você cria mais 5. Justo. Eu não tenho nenhuma e tô querendo abrir uma e tô ali naquela... Então, assim, cara, interessante você aprender isso. Que tudo no início, tudo que é um impacto ali imediato, é uma experiência nova. Então, você não tem que tomar conclusões e atitudes baseadas naquilo. Você tem que entender a essência daquilo. Então, por exemplo, você pega um chefe que é um pouco mais pancada, assim, pô, depois chega no cara e fala, mas qual que é o objetivo? Assim, nós vamos para onde? Por que você fala assim? Por que você busca isso? Eu procuro muito fazer isso. Entender o objetivo final. Aonde a gente vai? Você quer levar a gente para onde? Beleza. Interessante isso. É, demais, demais. Ô, Davis, e antes, é interessante, mas tem pessoas, um amigo meu que é militar, ele falou a respeito do curso, né? Curso de formação de militar. E eu falei, não, a galera fala que é puxado, é pegado e muitos desistem, como é que é? Como que foi pra você? E eu tirei essa experiência dele. Ele falou assim, não, cara, mas ele tem uma metodologia diferente. O perfil dele criação já também é diferente. Então ele falou assim, não, vários amigos meus mesmo desistiram daquele curso ali, mas quando eu entrei, eu já tinha um pensamento, que aquilo ali tinha hora para iniciar e tinha hora para acabar. Morreu não ia. Isso é interessante demais. Então eu sabia a hora que eu ia iniciar e a hora que ia acabar. O curso tem duração. Eu sabia que aquilo ali às vezes era teatro. Entendeu? Tem muito aprendizado? Tem, mas às vezes era teatro e eu sabia que uma hora ou outra ia acabar. E aí trazendo pro negócio, às vezes as pessoas eram... Véi, você tá passando por essa luta aí, mas o Anderson, olha, ele adquiriu diversas coisas, nós podemos citar aqui a liderança, a disciplina a organização corporal, né? Falou aí do físico, de tudo. Tem pessoas ele trouxe hoje, vários pontos de aprendizado. Vários pontos. Hoje tem cara que às vezes ele fica enfermo porque não consegue beber água, cara. Aí você fala assim, como é que a pessoa não consegue beber água? Ah, não, porque eu não gosto muito de água, na hora eu tomo refrigerante. Cara, mas sabe? Então como que você não consegue? Bloqueio. Então assim, ó, já vem coisas ali e a pessoa não tem essa perspectiva. Eu vou falar com você a frase, vou gerar um corte aí. A frase que eu aprendi na montanha, lá no frio, lá no curso de montanha. Nada detém a marcha inexorável do relógio. Nenhum sofrimento. Não, repete isso. Você falou tão bonito que agora você tem que traduzir. Repete de novo e depois traduz, pô. Nada detém a marcha inexorável do relógio. O relógio nunca anda para trás, pô, só anda para frente. Só vai. O sofrimento vai acabar. Só que você tem que passar por aquilo, é o pedágio, tem que pagar. E aquilo é o plantio. Eu acredito muito na lei da semeadura. Se você plantar limão, vai nascer limão. Se você plantar banana, vai nascer banana. Então, se você plantar ali com esforço alguma coisa, vai nascer coisa boa. E esse é o pedágio, né? O plantar. Então, se você está sempre plantando, você está sempre colhendo. Mas é importante falar que o plantio, ele tem um preço, né? Ele não é simples. Não é só ir lá, colocar e deixar, igual você falou. É o processo está ali. Tem um tempo, é ir lá no sol, semente, cuidar, tá lá todo dia, ver o suor caindo e depois ver o resultado. Legal. Mas aí, Anderson, dando uma sequência na linha aí de cronológica, de certa forma. Correto. Logo depois, onde que você entrou na empresa, passou o período de trainee. E aí? Aí você já vira o gestor, foi pra noite e nesse período muda ou é como trainee e depois vira o gestor? Como que funciona? Boa. E aí começa a vida profissional e eu tinha um grande desejo, cara. Assim, no quartel criou um desejo muito de ser um gerente de filial, de ser um cara responsável pela planta. E aí eu fui em busca disso, né? Com muito conhecimento, passei por trainee, de trainee eu tive que pagar mais um pedágio, que foi morar em São Paulo, sozinho. Eu saí de casa, sem família, não era casado na época, namorava com minha atual esposa já. E período mega difícil, principalmente para a família, mas fui morar em Barueri, né, Alphaville. Era Index no período da noite? Não, eu saí, eu fiquei 6 meses à noite, trabalhei ali na filial como líder. FedEx. Eu falei. Na FedEx. Era Rapidão Cometa, atual FedEx hoje. Eu fiquei 2 anos aqui em Belo Horizonte e abri uma vaga de supervisor em São Paulo. Aí eu quero essa vaga.
E aí corri atrás, liguei pro RH, fiz de tudo legal. para ser, mas assim, tinha que sair de casa, tinha Entendi. que morar sozinho. A empresa criou um cenário positivo para mim, né? Pelo salário, comecei a ganhar um pouco mais, tipo quase o dobro ali do meu salário atual, e uma condição de ter um apartamento lá alugado e tudo. Então, para mim, foi uma virada de chave gigante. Pô, comecei a morar na maior capital do país, numa empresa grande, boa, com bons gestores. Eu sabia que aquilo estava apontando para essa vontade minha de ser um gestor da filial, da planta, né? E comecei a ter boas conexões ali em São Paulo. E aí, de novo, tomei uma decisão muito bacana de fazer uma pós-graduação na USP. Então, eu sou formado em Sistema de Informação, bacharel. Depois fiz essa pós-graduação na USP em Operações e Negócio. Aí eu tive a oportunidade de voltar para a minha antiga filial, que eu fui trainee como gerente de operações. Depois de quanto tempo? Mais ou menos 3 anos que eu morei Então em São você ficou Paulo. 3 anos no como processo. supervisor de equipe, Supervisor de logística. de logística. Foi uma operação E mais lá era dedicada. voltada para logística, eu falo, interna do grupo ali, ou era voltado para o transporte? Na Rapidão Cometa foi 100% transporte, quando eu entrei de trainee. Quando eu fui para essa vaga de supervisor, 100% logística. Ela cuidava de um contrato dedicado na época da Visanet, né? Que é essas maquininhas. Eu tô falando bastante coisa aqui, estamos me sentindo um velho, né? Que só faz coisa antiga. Que esse elo agora, né? Antigamente chamava Visanet. O cara tá de barba branca, grisalho. Pô. Trazer um pouco de experiência. Tem experiência aqui no Cometa é negócio, hein? de ônibus, né? Não, era parecida, chamava Rapidão Cometa, mas era de transporte, é uma transportadora lá do Nordeste. Ah, tá. O antes não é igual uns caras que pinta cabelo, não. Entendeu? daquele jeito, É natural. Mas então, cara, aí, pô, eu falei, vou fazer o curso, pô, tô em São Paulo, eu preciso... Legal. Aí eu escolhi a USP, né, eu acho que talvez aí a instituição de ensino, uma das principais do Brasil, Referência. referência, consegui fazer um bom curso lá, pô, conectei com uma galera que era gerente na Natura, gerente na Oi, gerente em grandes Network empresas de São ali, Paulo, legal. um mega network, pra mim Nossa. fez bastante diferença. E aí, de novo, falando de negócio, né, falei de mudança de ambiente de novo, falei de Mudança de ambiente. de conexão. Da próxima vez eu quero alguma coisa pra nós anotar. Eu vou fazer. A gente vai pensar num negócio aqui bem legal. É Mas eu vou. importante. Essas palavras-chave, elas são importantes. E essa aqui a gente tá vendo tanto, tá vendo? Principalmente a mudança de ambiente, né, Com cara? certeza. Vou trazer que eu quero deixar isso fixado aí no final dos nossos E aí, podcasts. Davis, eu volto como gerente, mas assim, cara, já não queria ficar porque eu queria liderar uma planta, queria ser gerente de planta. E aí eu tive a oportunidade de entrar, acho que numa das últimas experiências minha, que fiquei aí depois por 11 anos, que foi ser gerente de um centro de distribuição de uma transportadora, né, na verdade um parceiro logístico da maior cervejaria do país, né, que é a Ambev. Foi onde a gente se encontrou um pouco mais à frente, Sim. porque primeiro eu fui gerente em Guarulhos, eu volto de BH, recém-casado, tive que, dessa vez, meio que decidir com a esposa, porque eu voltei para Belo Horizonte, casei, fiquei 2 anos em Belo Horizonte, Como gerente já de como filial. gerente aqui de operações, não Operações. de filial. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo como gerente de filial. E era um grande sonho. Não é Só nem pra questão ficar um pouquinho financeira. clara a diferença. Gerente de operações, gerente de filial. Isso. Deixa um pouquinho mais clara a diferença das duas. O gestor de operações, ele está ligado à operação da unidade. Então, ele faz gestão apenas da parte operacional. Boa. Operacional, no caso da... Resultado do batente ali. Então a gente faz gestão de gente, recursos e processos operacionais. Tinha um gerente da planta que cuidava de comercial, operação, logística, RH e outros setores. Eu estava debaixo dele ali Entendi. para uma operação, para uma coisa, Legal, que era entendi. operações. Entendi. Então tinha alguns supervisores operacionais que eram meus subordinados, tinha alguns encarregados operacionais, a base operacional, conferente, ajudantes, motorista, tudo Entendi. isso estava sob o meu comando operacional. Mas eu queria ser o gerente da filial. Por quê? Porque ali está a raiz do negócio, né? Quando você vai mexer com comercial, Queria com mandar receita. em todo mundo. Eu acho que a experiência de Legal. gestor geral, ela é Fantástica. sensacional. Por quê? Eu acho que assim, rapidão, mas eu já percebo uma coisa no Anderson, que ele gosta de entender sobre o processo do começo ao fim. Eu acho que é isso que eu entendo que ele queria ser, porque é entender o processo do começo até o final. E um gerente de filial, ele tem que conhecer. E ele tem que saber posicionar os setores dele. Eu não gosto de falar a palavra equilíbrio, porque equilibrar você fica tudo no médio. E médio, para mim, não é bom. Eu quero estar sempre na alta performance.
Então eu gosto de priorizar o que tem que ser priorizado na hora para máxima performance. E o gerente de filial, ele tem que ele, ó, tem um RH que está muito ligado à satisfação do funcionário e tal. E você tem a operação que quer dar o máximo. Então, para a operação, vamos meter hora extra e não estão nem aí para a vida do carro. O RH não, peraí, pô, o cara tem que estar aqui. Então, o gestor geral, ele tem que saber colocar a força certa na hora certa. Não é equilibrar, senão você vai deixar tudo no médio. Eu nunca fui esse líder que tentou equilibrar tudo e ficar tudo no médio. Às vezes eu priorizava a segurança, eu priorizava o RH, eu priorizava a operação. Isso tem que ser feito, você tem que pôr força onde está mais fraco. E então, pô, tinha esse grande desejo de ser o gerente e fui conseguir lá. Só que aí, cara, aí na Ambev você teve a oportunidade, é muito fora do normal. Lá você já prestava serviço para a Ambev. Exato, quando Como eu virei terceiro. gerente de filial desse operador logístico. E aí era responsável pelo centro de distribuição inteiro, tinha todos os setores de RH, operações, segurança. Foi onde eu aprendi de fato a fazer gestão um pouco mais técnica. Não, a gente usa muita ferramenta, aquelas ferramentas que a gente aprendia na faculdade de fato sendo usada, a liderança de fato mesmo, de motivacional, aquele negócio, e me encantou muito, cara, porque eu vi um método, eu vi um modelo que funcionava, Legal. que gerava resultado. Não era um método contado, não era uma história, não é o que esses caras vendem aí. Eu enxergava de fato um Isso aí. método prático que, se você replicasse, ele funcionava Em qualquer processo. em qualquer processo. E o legal é ver que as ferramentas básicas, né? Quando a gente traz um pouquinho das ferramentas da qualidade lá, 5W2H, eu falo de forma geral, todas essas ferramentas, Exato. ela que te ajuda a pôr organização no Pra processo. fazer gestão. Plano de ação, porque quando você pega uma escala, uma curva, E, né, cara, a ABC, gente vê isso na entre faculdade outras, de uma na forma faculdade. tão lúdica, cara. Isso. Que lá... Mas aplicável dá resultado. Era Muito. essas ferramentas que você quis dizer? Exatamente. Legal. E elas são ferramentas que são ali, era igual o Batman tem um cinto ali com vários equipamentos, né, Acessórios, né? acessórios. Essas ferramentas são o cinto do Batman do gestor. Legal. O gestor usa essas ferramentas para fazer gestão. Top. Você falou no início de gestão para a vida inteira, para qualquer coisa. Isso. Por quê? Desmistificando um pouco, né? Às vezes a palavra gestão ela é muito profissional. Aí o cara que está na casa dele, talvez, mexe com música, outra sim. coisa, fala, pô, gestão é coisa de um cara gerente e tal, Isso. que fica sentado e é o cara gravatinho ali, Formal. que tal formal. E não, cara. A gente está fazendo gestão o tempo inteiro. Porque a inteiro. gente faz gestão de 3 coisas, basicamente. A gente faz gestão de pessoas que estão muito ligadas ao comportamento motivacional, né, disciplina, etc. A gente faz gestão de recursos, né, que aí vai entrar tecnologia, vai entrar o microfone, vai entrar o que você está usando de ferramenta para produzir. E a gente faz gestão de processo. Então, pode pegar o exemplo que vocês quiserem, eu descrevo para vocês aqui. Você tem um processo que usa ferramentas e com pessoas. Então, se você for um cara bom de gestão de pessoas, de processo e de ferramenta, usando a ferramenta certa, você faz qualquer coisa. Vamos lá, você está na sua casa, você vai parafusar alguma coisa para sua mulher lá, chegou uma estante nova aqui, vamos fazer aqui. Não, eu não vou chamar ninguém, não, vou fazer eu mesmo. Opa, nós estamos falando da pessoa que vai executar. Beleza. Você tem um treinamento para isso? Gestão de pessoas envolve treinamento. Envolve habilidade, vamos pensar assim. Então, já falou de pessoas. Tá, você vai apertar com a chave de fenda ou com a parafusadeira? Se você apertar com a chave de fenda, você vai gastar 10 minutos. Se você apertar na parafusadeira, é 1 minuto. Então, quando você coloca tecnologia, você coloca intensidade em curto Eu achei tempo. que você ia até falar um outro gestão, que é a gestão do tempo. Tempo também. Você está fazendo o tempo inteiro gestão do tempo. Então, Que ela... e você tem um processo. Como é que você parafusa? Você Ei. parafusa de cima para baixo, de E o baixo para impacto cima. que pode ter Você vai usar- depois. Exato. É a loucura. Na Cara- verdade, o tempo ele é o reflexo de como que você faz a gestão de todas as outras coisas, né? Exato. Porque se Você você pode encurtar ou você pode alongar, encurtar ou aumentar, eu vou... Exatamente. Tem conhecimento? Não, então eu vou ter que ficar 2 horas assistindo um vídeo no YouTube aqui. Eu já tô perdendo tempo. Então, por exemplo, quando a gente E falava... fica relativo também, porque depende do preço. Depende do preço. Você o que tá, quer o preço X. chegar. Eu tenho pra pagar? Mas eu o preço está tenho- ligado ao recurso. Se você colocar mais recurso, vai aumentar o custo. Entendeu? Se Entendi. você colocar mais Concordo. ferramenta, Pessoa, mais tecnologia... Mas quando eu penso, vou trazer
pô, tem que fazer isso aqui, agora ela falou, tem 2 horas que tem que assistir o vídeo, só que eu trago um profissional, só que aí custa R$150. Então, só mas de vinda, né? Aí, se você tá usando a habilidade desse profissional aqui, é como se fosse um recurso. Não Agora, considera você, pessoas. Não, aí você considera pessoa quando você tá falando de comportamento. Entendi. De parte técnica, habilidade, etc. Cara, eu não sei se você lembra, a gente sempre fazia os planos de ações, o 5W2H lá, focado nesses 3 itens. A gente fazia um 5 porquê para processo. Aconteceu um acidente. Vamos analisar esse acidente. Vamos analisar da visão de processo. Tem alguma coisa no processo que foi feito errado? Tem. O cara não fez lá o SAM em loto para desligar a máquina antes de executar a manutenção. Então, ele quebrou um processo. Mas por que ele quebrou um processo? Porque ele teve uma atitude. Opa, então, olhando para o lado de pessoas, também tem um erro de atitude, de quebrar um processo. Então, a gente já falou de um erro de processo, que talvez ele não foi bem treinado. Você tem que entender lá dentro do 5 por que ele não executou o processo. O Ishikawa também traz muito isso, né? Espinha de peixe. Exatamente. O Ishikawa são essas 3 bases. Pessoas, O Ishikawa são essas 3. Pessoas, recursos e processo. Processo que está em método. Você vai achar o meio problema. ambiente. O problema sempre vai estar aí. Ou vai estar em pessoas, ou vai estar em processo, ou vai estar em tecnologia. E O Ishikawa, só pra explicar pro pessoal, é uma metodologia, É uma né? ferramenta. Sim. Porque assim, às vezes a pessoa tá ouvindo vocês falar assim, não sabe o que É porque é uma ferramenta técnica, é verdade. É uma das ferramentas para você tratar uma causa raiz de Exatamente. um problema. E quando a gente fala de um problema, seja positivo ou negativo, porque parece que é só negativo, e não necessariamente. Se eu quero evoluir também, é um problema para mim pro degrau de Se você cima. quiser pro próximo passo, você Isso. quer ter esse resultado. Aí você puxa aqui a espinha, puxa pessoa, comportamentos, puxa a... Quer aprender como utilizar? Entra no meu curso! Vamos falar muito disso aí nos React. Mas Cara, aí que voltando, legal, cara. É legal demais. É porque, assim, eu que vim sempre de empresa, trabalhei em empresas menores, mesmo prestando serviço em empresas muito grandes, qual que era a realidade que a gente via lá? Metodologias, a gente, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, a gente atendia a ISO, né, que na época era 17.025, que falava sobre meio ambiente, mas focado na área de amostragem, né? Então, as metodologias que a gente usava era o quê? A gente precisa, não é ter uma metodologia científica certificada, nós precisamos passar na auditoria. Era essa que era a forma com que a gente trabalhava. Exatamente. Eu precisava saber o processo para poder conseguir passar na auditoria. Conseguir passar na auditoria, nós temos mais um ano aí, ou 2 anos, eu acho que era 2 anos. Temos mais 2 anos aí para poder trabalhar. Porque a forma dos gestores, principalmente eu falo das empresas menores de enxergar o processo, é que é sempre burocrático, aquilo não traz resultado direto, ou então que aquilo é muita conversa, eu já sei como que faz, e vai muito também o perfil do gestor, que é aquele cara, muitas das vezes, aquele cara que tá ali, é dono da empresa, mas ele é dono, mas a mentalidade dele não é uma mentalidade de dono. Ele tem uma cultura, ele tem uma cultura que é a seguinte: não, cara, meu pai me ensinou a fazer assim, eu aprendi assim, eu vou morrer fazendo assim. Então aquilo se torna o quê? Uma mentalidade limitante que vai limitar ele de chegar no processo aonde que ele quer, e ele não vai ter resultados maiores, né? Ele não vai transformar uma empresinha numa empresona, né? Ele não vai conseguir sair de um ponto A e pro ponto B. Pensamento, né? Pensamento. E vendo vocês falar aí, ó, tem pessoas que às vezes tem um bloqueio tão grande com relação a isso, e às vezes até protocolos, de seguir protocolos, seguir métodos, mas tem pessoas que usam e nem sabem que está seguindo isso. Exatamente. Ela nem sabe que ela está dentro Ela da ferramenta, ela está fazendo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter hoje, às vezes, uma percepção de ver, olha, está dando certo, deu certo pro antes lá, no problema dele, entendeu? Ele está atingindo o objetivo, por que eu não posso... Não, e o que você falou aí hoje é o contrário, porque quando a gente entra numa empresa que tem um gestor, já tem uma cultura com a mentalidade mais limitante, igual eu falou, quem chega com a novidade e as ferramentas, você usa elas de forma despercebida para convencer esse cara sem ele perceber. Ele não pode saber que você tá usando. Se você fala na ferramenta, ele... Pô, esse cara já tá... já tá usando. Ô, Anderson, e aí, cara, você tá falando de... Beleza, aí você voltou para São Paulo como gerente de filial. E aí você teve... Eu percebo assim, e já imagino que você teve muita facilidade de já entrar com tudo e... Pô, eu que mando aqui, eu consigo mesmo fazer o processo rolar.
Porque quando você sobe de nível, ainda vem aquele medo, a instabilidade, mas pra você falando, parece que Cara, rolou bem. Eu tava muito empolgado e isso me deu muita confiança. Mas de lá eu sofri essa questão de não ter tanto essa técnica, essa teoria aplicada. E eu falei, cara, eu preciso aprender. E aí lá eu tive excelentes conexões, principalmente com um dos gerentes lá da própria companhia, né, da Ambev, que foi o cara que virou a chave, né? O Renato Barros, até comentar aqui, é um cara que se a gente um dia tiver a oportunidade de trazer aqui, hoje ele faz que parte legal. do grupo G4, Que massa. do pessoal aí que está bem ativo de gestão, que é um cara que ensinou tudo, né? Com relação a essa parte de gestão, como que eu ia entrar. E aí depois, mas ele não ensinava assim como escola, vem cá e tal, era na prática mesmo, no dia a dia, ele, cara, vamos fazer assim, vamos fazer junto, você fez isso aqui, legal, mas vamos adicionar isso. E aquilo foi meio que dominando, sabe, cara? E eu lembro que eu entrei lá sozinho, minha esposa demorou um pouco para ir, eu virava à noite ali, e tinha esse negócio também lá, tinha grito de guerra, aquele negócio, a Ambev trabalha muito essa questão emocional, e a gente foi. Então, foi um pedágio bem pesado que eu paguei, de esforço físico mesmo, de estar lá, de madrugada e tudo. Dedicação. Mas aprendi demais. Aí quando eu volto para Belo Horizonte, depois de 3 anos lá, e eu tive a oportunidade de voltar também como gerente de um centro de distribuição aqui, que foi onde a gente se encontrou, aí já voltei com muito mais experiência. A minha unidade lá já estava num nível maior, que foi um copiar e colar. Por isso que eu te falo que o método funciona. Ele é replicável. E eu não tenho um problema que eu tive na vida ou na vida profissional que eu não resolvi com o método de identificar a parte da pessoa, a parte do processo, a parte dos recursos que eu deveria melhorar, eu deveria entrar com mais tecnologia, treinamento, execução do processo de uma forma mais correta, que não funcionou. Então, isso me deu uma base muito grande. Depois eu fui gerenciar um CD de 550 pessoas, que foi Santa Luzia aqui, que aí eu tive que provar um pouco mais dessa parte de gestão, de que ia funcionar, então sempre acreditando no processo, nas pessoas e nesses recursos. E aí depois, assim, encurtando um pouco, porque vai ser mais do mesmo, porque foram 11 anos como essa gestão dessa operação da Ambev, os 2 últimos anos eu fui corporativo, que é onde eu tive a oportunidade de ter 18 gerentes, né, que eram gerentes como eu. Mas o que eu poderia fazer para esses caras? O que eu poderia facilitar? Aí eu comecei a entrar muito na minha área de TI, que eu comecei a criar muito dashboard, muito Power BI, muita informação. Eu abastecia esse gerente, porque assim, quando eu era gerente, eu tinha que buscar a minha informação. Puxava de um sistema, puxava de outro, cruzava os dados para poder fazer essas análises, que o gerente vai sempre analisar. Por que eu não estou batendo a meta? O que eu estou errando em pessoas, o que eu estou errando em recursos, o que eu estou errando em processo. Mas ele não pode fazer isso visual, ele tem que enxergar números. Quem é o motorista que me traz mais devolução? Quem é o motorista que me tem a média de consumo maior ou menor? Eu preciso do número para poder ter uma ação. Claro. Aí, pegando o número, opa, então eu tenho 50% dos meus motoristas não bate meta de consumo. Vou dar um treinamento de consumo, aí eu entro com o processo. Pego um motorista educador, que sabe o processo de direção econômica e treino o meu motorista. Só que tudo eu preciso de números. Então eu falei, cara, se eu fosse gerente, o que eu queria? Eu queria o número na palma da minha mão. E eu consegui fazer isso. Consegui criar um sistema de gestão onde os gerentes tinham na palma da mão os principais indicadores de cada área. Então o cara amanhecia de manhã assim, ontem teve tantas faltas, seu absenteísmo não foi tanto. O seu maior motorista que mais falta é fulano de tal. Conversa com ele. Isso, o cara chegava às 7 horas da manhã, a informação já estava pronta. Imagina só, você ter todos os resultados do dia anterior na palma de sua mão hoje para você tomar a decisão. Para você chegar no carro e falar assim, velho, ontem você devolveu 10 notas. O que aconteceu? Até os próprios funcionários ficam assustados. Falavam, mas esse cara sabe de tudo. Por quê? Porque o suporte da tecnologia, que é um dos pilares que eu falei, entregava isso. Então, cara, foi sensacional a experiência e eu acredito muito nisso. Por isso que eu estou falando. Hoje, né, finalizando, né, a posição que eu estou hoje é de consultor. Então, eu estou trabalhando com consultoria, estou dando uma consultoria numa empresa atual hoje, muito focado nisso. Que os caras estão um passo atrás, né, não tem toda essa estrutura que eu tive lá na Ambev, caminhão e tudo, mas que eu já consigo enxergar, pô, aqui você está com falha. Mas a empresa está disposta também. Total. Os caras falaram, bicho, eu quero transformar isso aqui numa referência para o Brasil. O que você pode trazer para mim de diferença em processo, recursos e pessoas?
E a gente já começou, por exemplo, lá a fazer, principalmente cuidar de gente, né? O início você tem que estar muito ligado às pessoas. Você entender por que está tendo tanta falta. Vamos ter de 10%. Tá, vamos lá. Qual que é o maior problema? A insatisfação? Vamos fazer uma pesquisa para ver qual que é a insatisfação. Pegou a pesquisa, só estratificar aqui, o maior problema nosso é porque as pessoas não se sentem cuidadas, não tem um processo para poder conversar com essas pessoas, pedir a opinião dela. E aí você gera processo que vai matar Cara, isso, né? Vou falar com você, sim. Lá eu tive a oportunidade de aprender muito trabalhando com você por alguns fatores. Agora eu enxergo de forma até mais clara. Legal. O primeiro é porque eu fiquei 5 anos na Arco, né, trabalhando, e eu percebo que na escala vinha aqui o gerente, depois do gerente da filial tinha o nosso coordenador, exemplo da minha área, que era o gerente da minha área, da área de segurança, e depois, né, vinha nós aqui, equipe técnica. Certo. E aí, a orientação daqui passava para cá, só que a gente não tinha um acesso direto aqui. O meu acesso era aqui, entendeu? Ao meu coordenador, mas não ao meu gerente. E, como eu disse até no último podcast, eu sempre visualizava muito os meus gerentes, queria muito aprender. Porque eu era da área técnica, mas eu queria ser gestor. E aí, agora, a sua experiência eu achei legal também, porque isso foi um aprendizado que eu tive no percurso da vida. Você quer, mas qual o caminho para você chegar? Não é tão simples. Né? E eu lembro que uma vez eu fui no meu. Eu pulei esse legal aqui, eu fui no gerente. Cara, eu quero ser gestor e tal. Mas você já é gestor da sua área? Ele falava comigo, você já é gestor? Não, eu quero ser supervisor de operação. Lá na Arco, Você queria essa experiência. Aí minha chefe direta, não, você tem que fazer engenharia de segurança. Não, eu quero gestor de pessoas. Então eu fui fazer administração, pra você ter ideia. Eu saí da área de segurança, queria sair. E aí fazer administração, porque eu queria mudar de área. Só que já tinha uma série de pessoas que já estavam lá na área de operações, que já estavam querendo a mesma vaga que eu da área técnica queria. Uhum. Aí, assim, quando eu tomo a decisão de sair, porque lá, eu falei, cara, eu quero sair, porque eu queria tanto. Você lembra? Eu comentei, eu saí de um salário muito bom, fui fazer estágio, depois o negócio apertou de novo, e aí eu tive essa oportunidade pra lá, só que aí eu tive a oportunidade de ir direto com o gerente. Aí eu entendo melhor quando você dá as diretrizes, só que eu tinha saído de uma posição e estava em outra, mais direto, que antes eu não estava. Então eu percebi que assim, é um processo de adaptação, mas eu via também que você estava disposto a ensinar. Quando você fala assim, eu vou treinar, você sai de lá e vem treinar. E eu percebo que muitas vezes na indústria é muito mais confortável para o gerente falar assim, não, você não é advogado? Então você tem que saber, você tem que vir pronto. Uai, mas você não é o cara da logística? Você não é o cara do... Véi, você não é o cara do controle, do faturamento? Você tem que saber, você tem que me trazer pronto. Entendeu? E se vira. Aí fica todo mundo se enrolando e o gerente lá numa zona de conforto por um lado, mas num outro tempo apanhando, e depois os resultados não são... É negativo. É negativo. Agora, quando tem um cara que fala assim, pra ele. vem cá, eu preciso disso. E ele olha pra você e vê que você não entende, cara, ó, essa pegada que você faz é o que eu acho que é um diferencial. Massa. É de você falar assim, ó, eu vou te ajudar a desenvolver. Porque você entende que ele tem características técnicas. Seja do curso que ele fez, que ele estudou, seja das experiências. Mas pro resultado ser bom, precisa ser da forma que você quer aplicar para você ter os números. Então, se você não está disposto a sair daqui, ir lá e gastar horas do seu dia, tempo, porque isso é o mais valioso, o resultado não vai vir como você espera. Mas sabe o que acontece, David? Assim, isso é muito legal que você está falando, porque é a realidade do negócio. Por isso que eu falo assim, eu não gosto de coisa lúdica. Porque veja bem, você tem que se colocar no lugar do outro. Não, cara, vamos lá, gestão de gente pode ser feito na prática. Você pode ser humano na prática. Então, assim, a questão que você está falando, existe um preconceito muito grande nessa parte de delegação. Primeiro, porque muito gestor acha que se ele não delegar, o cara não vai aprender. Aí você tem que falar assim, você tem que deixar o cara se virar para ele aprender. E não acho isso. Eu acho que eu falo isso porque assim, a minha liderança, eu sempre foquei muito em ser como se fosse um pai. E hoje eu sou pai e eu tento fazer isso. Eu não vou falar para minha filha se virar. Eu vou dar ela uma base, eu vou dar ela instrução e falar, agora que você tem instrução e sabe como fazer, você vai se virar. Mas você não precisa se virar, porque você já tem instrução. Então é muito melhor você pegar o seu gestor que está abaixo de você e falar assim, cara,
vamos lá, você resolve esse problema aqui, fácil. É só você pegar a situação, fazer um 5W2H para cada parte do processo, e aí você traz para mim aqui que nós vamos debater isso junto. Eu não vou fazer para você, mas eu vou te entregar o conhecimento necessário, a forma. Isso aí Você vai ensinar a pescar. E isso é que é legal. Tipo assim, muita gente hoje fala assim, eu sou chefe, eu só mando. Senão os caras vão ficar folgados. Cara, o cara que você acha que é folgado, você tem que mandar embora, cara. Esse cara não pode trabalhar com você. Porque você já sabe que ele é folgado, você já sabe que ele é ruim. Então você tem que confiar que se eu falar para ele como faz e ajudar ele a fazer, ele não vai ficar folgado. Ele vai me agradecer. Fala, pô, cara, obrigado por ter me ensinado, porque me ensinaram lá atrás. E aí ele vai pegar aquele conhecimento e vai resolver o problema da forma correta. Isso é que os gestores hoje precisam focar. Focar em treinar a equipe dele. A equipe precisa ser treinada pelo gestor, porque na teoria, se ele é gestor, ele está um passo à frente. Ele sabe mais daquele processo. Então ele precisa passar esse conhecimento para que as coisas evoluam. Agora tem um pedágio. Porque você imagina, eu era gerente de uma filial de 550 pessoas. Eu tinha 6 gestores diretos. Esses 6 gestores precisavam ser muito bons. Melhores que eu, se possível. Como que eu fazia eles ser melhor que eu? Treinando eles. E com várias variantes. Que é a variante pessoal do cara. O cara tá com afim de sair, não quer continuar. É a variante de que pra ele o salário dele não é pra alcançar. É um tanto de variante que você tem que conseguir controlar. Concordo. E eu vou um pouquinho mais além falando que dá resultado. E eu vejo assim, é pra você ter um nível de resultado muito satisfatório. Porque você estabelece um padrão. Padrão de E qualidade. quando eu entro nesse padrão, por mais que eu não esteja 100% envolvido no início, normal, eu me adapto ao meio com maior facilidade e não deixo o padrão cair de nível tanto. Por que eu tô falando isso? Porque tem outras formas de dar resultado. Imagina quando a gente fala, a gente vai contratar um instrutor, um técnico. Ah, não, deixa aí, a pessoa se vira, porque tem um tanto de gente que faz assim. Pega o cara, o cara já é técnico, manda ele estudar, se vira sozinho. Dá resultado. O cara consegue trazer resultado. Aí eu lembro do eficaz e do eficiente. Só que entrega e depois. E os prejuízos que já é? Porque assim, o cara começa, te traz 1, 2, 3, de uma hora para outra você vai ver, você começa a perder um tanto de coisa. Mas no início dá, porque o cara vai lá, vai tocando. Como você já tinha um padrão. Entendeu? Mas depois a gente vê uma queda grande. E o que o Anderson tá dizendo, tá nos apresentando, e eu sou prova disso, porque eu estive ali na base hierárquica dele, é que quando você já faz isso, porque não é uma perda de tempo, porque ele perdia um gestor, outro, de uma área, outro. Só que quando o novo entrava, já tinha um padrão estabelecido no meio. Então, o outro, por mais que eu tinha uma cultura diferente também, eu ia me encurralando. Aí, o cara tá seguindo. Aí chegava um cara pra mim, o Lucas. Ô, Davis, eu entendi, cara. O que você tá falando, tal, tudo mais. Só que tem sentido. Só que tem sentido, cara. Você já pensou nisso? Porra, velho, tem sentido. Os caras meio que os cara, defendiam porque aí era eu o ia lá processo. conversar com a Rafa. Pô, não, legal e tal. Então, só que já tinha um padrão estabelecido e eu, aos poucos, eu vi que eu também fui me adaptando, porque eu venho de uma cultura muito diferente. Então, assim, cara, é muito interessante o que você tá falando. Entendeu? Cara, eu achei, assim, primeiro, tanto que nós vamos conseguir tirar coisa boa desse cara aqui no podcast Sem dúvida. Surreal. Por quê? Cara, eu consegui enxergar um tanto de coisa. A principal dificuldade que existe hoje na indústria é exatamente tirar do plano e colocar em prática. É tirar da teoria e colocar em prática. Pegar a ISO lá bonitinha, com a sugestão na 9001, pegar e colocar aquelas ferramentas em prática. De forma funcional. De forma funcional. Porque não adianta a gente ficar aqui... Se a gente for entrar pro campo da ideia, vira até uma ideologia. Mas ideologia, cara, ela só vai funcionar em campo de Só no ideia. brainstorm lá. Aí, na hora que você vem pra prática, que você vai colocar pra poder funcionar aquilo ali, às vezes tem gente que tá querendo colocar um tanto de coisa que nem funciona, que nem dá certo. Ou então ele sabe o que é, mas não sabe como fazer aquilo funcionar. Não sabe como aplicar aquilo. E aí ele não consegue aplicar porque ele não sabe E como fazer. pra mim isso aí é uma deficiência hoje no mercado. E ela vai ser contínua. Vai. Mas, cara, assim, e finalizando, cara, dando um testemunho da minha vida, né, Davis? Assim,
como eu falei pra você, cara, até 19, até 17 anos ali, que foi o ponto que eu entrei pro quartel, foi um grande divisor de água. E eu apresento assim, cara, quando você é menino, você tem atitude de menino, de criança. Mas vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai ter que virar homem. E homem toma decisão. E, cara, ali, naquele momento, no meu foi aos 17 anos. Não quer dizer que foi fácil ou difícil para mim. De outro pode ser com 15. Meu pai teve que se provar um pouco mais. Que o pai dele exigiu um pouco mais cedo. E tem gente hoje que é com 25. Mas, cara, ali naquele momento, você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Que é uma frase Mário do Sérgio Cortella aí, né, cara? Sou Então, fã desse cara. resumindo, a minha vida é isso, cara. Quando eu tive que tomar a decisão, eu tomei, não me arrependo de nada e tenho certeza, cara, que vou tomar muitas ainda e a gente vai se conectar em outras coisas aí na vida. Cara, que massa, viu? Ô, Anderson, assim, Legal, cara. legal demais, cara, poder explorar esse processo aí da sua vida, assim. E olha o tanto de Insights, né? insights que a gente teve aqui. A história é impressionante, porque depois quem vai sofrer é a nossa amiga Ariel para tirar esses cortes aí legais. Mas assim, as mensagens foram passadas. Pra gente finalizar, porque semana que vem a gente já começa com Conexão React aqui pesado. Anderson, queria que você dissesse aí, agora virado pro nosso público aí final, quais são as expectativas que o público pode esperar da gente e o que você já tá pronto aí pra trazer pra esse público aí, cara? Cara, agradecer também, né, esse tempo aí que a gente passou junto, quem tá vendo agora e quem vai ver depois, que seja um conteúdo agradável aí para todo mundo. A ideia aqui é transbordar, né, que passa o conteúdo para vocês recebam o conteúdo, filtrem aí o que é de positivo, né, façam as críticas. Eu acho que a gente está aqui não como dono da verdade, são pontos de vista diferentes, mas com uma experiência aí, né, eu com 20 anos aí de mercado, mais ou menos, na logística, nessa parte de distribuição, acredito que sim, posso somar muito e, ao mesmo tempo, aprender muito. Cara, com relação ao React, né, que é o nosso quadro aí que a gente vai fazer, esperar de mim aí sempre uma posição muito pautada em princípios de valores, de família e baseado na experiência prática, que para mim eu acho que é o principal. Às vezes o assunto não é 100% de empresa, não é de indústria, mas ele tem uma lógica. E a gente eu como uma pessoa formada em exatas e também uma formação pessoal de sempre ver benefício naquilo que tem resultado, que realmente vai agregar valor, vou estar buscando minha posição 100% em resultado prático. E vai ser muito interessante trocar essa experiência, não só aqui na mesa, mas com vocês aí de casa aí. Obrigado e tamo junto. Legal. Então, eu espero você nos nossos próximos episódios. Espero que não tenha ficado tão cansativo. E agradeço demais quem está aí nos assistindo até agora. O nosso muito obrigado. Então, vamos mandar aquele beijo bem caloroso para quem tá lá em casa? Então, vamos lá, ó. Galera, ó. Beijo pra vocês. Com Deus. Muito obrigado aí. Tamo junto, até o próximo. E se preparem. Conexão React.